Ô, gente, na medida do possível, boa noite. Tô gravando esse vídeo aqui do celular porque eu tô sem computador pra gente falar desse clássico aí, né? Botafogo 0, Flamengo 1. Acho que a gente pode considerar, né, um vexame por parte do Botafogo, que entrou com a sua força máxima. Apesar, teve desfalque ali, aqui, mas enfrentou hoje o arquirrival jogando com um time totalmente alternativo. Enfim, e aí algumas carências, né, no nosso time, no nosso elenco, que chamam a atenção. E por coincidência, até ao longo dessa semana a gente conversava sobre isso, né? Vocês até me perguntaram algumas lives: pô, Manac, você tá achando que o Botafogo tá lento, por exemplo, em relação à busca de reforços, ao mercado da bola? Eu disse que sim. Trouxe até os meus argumentos, minhas opiniões em relação a esse episódio aí de Marcelo, que na verdade não tem nada a ver com a gente, mas enfim, por ser um jogador aí, por ser um cara que já se manifestou, já se declarou aí como botafoguense, enfim, era uma possibilidade quando ele voltasse ao Brasil, o Botafogo, enfim, eu trouxe minhas opiniões, mas acho que não tem nada a ver falar sobre isso agora. Bom, sobre a partida, né? Com 30 segundos de jogo, Daniel Borges, que ao longo da semana eu até falava, né? Olha, Daniel Borges, você vai ter uma grande oportunidade num clássico contra o arquirrival para mostrar ali o seu valor, para mostrar ali a sua força, né? Para mostrar que, inclusive, você tem condições de ser um dos laterais direitos do Botafogo para a temporada, né? Você mostrar que você não é um atleta que pode desempenhar um bom futebol apenas de uma Série B. Pois é, infelizmente, né, ele que já tinha sido muito criticado no jogo contra o Nova Iguaçu, o Botafogo empatou por 0-0, com 30 segundos de jogo, entrega um gol para o adversário. Entrega, que eu digo, erra um passe bobo na parte defensiva, o Flamengo ali no contragolpe, né, o tal do Matheus lá ficou no mano a mano com o Carly e fez 1-0. Naquela altura do campeonato era tudo que o arquirrival queria, né? Porque jogando com um time alternativo, contra uma força máxima do Botafogo, era, claro, um placar na frente. Vamos aguardar o Botafogo, vamos esperar, vamos segurar aqui o jogo, manter a posse de bola e explorar os contra-ataques, principalmente nas velocidades dos nossos pontas. O Cebolinha, em cima do Daniel Borges, que teve muita dificuldade para dar esse combate, e o Marinho, né, que são jogadores mais experientes, enfim, que poderiam entregar ali mais perigo para nosso sistema defensivo. Depois do gol do Flamengo, até viu o Botafogo mostrar ali um poder ali de reação, no sentido de começar a pressionar o adversário para buscar o empate, um chute do Patrick de Paula muito interessante ali no momento ali de um passe, né, do Marçal, mas acabou que a bola passou rente à trave. Deixa eu aproximar aqui o celular, gente, que o fone que eu estou usando acabou de desligar, não sei como é que vai ficar aqui o áudio para vocês. Enfim, Patrick de Paula que acerta um chute muito perigoso ali no primeiro tempo, mas infelizmente aquela bola não entra, né? E logo em seguida ele sofre uma lesão no joelho. A gente fica aí na aguardo para sabermos aí dos exames, né? Para ver qual é o grau da gravidade, né, da lesão do jogador. Infelizmente ele saiu para a entrada do Lucas Fernandes, que na minha opinião foi um erro por parte do Luiz Castro, tá? O Lucas Fernandes, apesar de ser um excelente jogador, eu sei que muita gente gosta dele, eu gosto dele também, mas acho que é um jogador que estava sem ritmo. Ele teria ali o Marlon Freitas, que já vem jogando mais, inclusive ao longo dessa temporada. Acho que deveria ser ele entrando no lugar do Lucas Fernandes. Enfim, ficar falando aqui da história do jogo, eu acho que é muito desagradável, né? O Botafogo que mais uma vez teve 3 jogadores expulsos agora, né? Eu vou falar 2, Tiquinho, Marçal, mas teve o Carly também, muito pobre, né? Naquela fase, naquele terço final, né? Para criar situações de gol, enfrentando um adversário que estava totalmente acuado, querendo fazer o tempo passar, arbitragem como sempre, né? Se tratando de campeonato carioca, um desastre, um lance que teve
enfim, um empurrão no Matheus Nascimento simplesmente foi ignorado pelo VAR, que por questões ali do estádio, que não teve ar-condicionado, não conseguiria, não tava podendo traçar as linhas de impedimento. Enfim, o gol do Botafogo foi bem anulado. Realmente o Carlos Alberto, que esse é um dos poucos pontos positivos para o dia, né? Entrou bem. Enfim, a história do jogo é muito triste, né? Muito decepcionante. O que a gente esperava num cenário como esse era ver um Botafogo até fazendo um jogo bem empolgante, né, para nós torcedores, no sentido de, poxa, construir um placar, se bobear até elástico para cima do adversário. Se tratava aí de um time alternativo do Flamengo com alguns jogadores do Sub-20 contra a força máxima do Botafogo. Apesar que, Manac, mas o Botafogo teve alguns desfalques, mas esperava muito mais da atuação do nosso time. Acho que essa é a verdade. Então, assim, é um grau de decepção por parte da atuação dos nossos jogadores. Talvez a gente tire ali alguns. Por exemplo, na minha opinião, o Tietê fez um jogo interessante, né? Achei as mexidas do Luiz Castro, enfim, na minha opinião, como torcedor, eu discordei. A entrada do Lucas Fernandes totalmente sem ritmo, não jogou nenhum jogo esse ano, né? E realmente a gente entende, a gente percebe, né? Eu tava até vendo um jogo num bar, um abraço pra galera do Simpósio ali de Copacabana, com vários amigos botafoguenses, todo mundo percebeu isso. Poxa, o Lucas, ele tem qualidade, ele tem potencial, mas tá sem ritmo. Em alguns momentos de acertar aquele passe em diagonal, de esticar um passe, até mesmo finalizar uma jogada bem, coisa que ele tem condição, a falta de ritmo acho que pesou para ele, até para acompanhar as jogadas algumas vezes, até com os jogadores, enfim, no comando de ataque, né? Então, assim, acho que essa mexida do Luiz Castro deu uma desarmada no meio de campo, né? O Botafogo perde o Patrick de Paula, aquele meio de campo que fica bem organizado, que consegue encaixar muitas das vezes ali a marcação, com os homens de frente marcando pressão, na saída de bola do adversário, dos zagueiros, dos laterais. O Botafogo perde isso. E o Flamengo que tirou um bom proveito disso, né? O Flamengo que naquela altura do campeonato já estava vencendo o jogo, percebendo como é que eu posso dizer, esse descompasso, né, no meio de campo do Botafogo, principalmente, explorou esse espaço, explorou enfim, essas situações para continuar criando chance, né, continuar criando perigo para o gol do Lucas Perry, principalmente com contra-ataques. No segundo tempo, até, em algumas situações que o Flamengo conseguia ter a posse de bola, o Botafogo já sem aquela mesma pegada no seu meio de campo, o Flamengo até conseguia chegar no nosso gol. Enfim, é um cenário para lá de desanimador hoje essa atuação do Botafogo, e mais uma vez a gente deixa aqui um desabafo, né? Porque muita gente já vem dizendo, poxa, o Almanac, tá na hora do Botafogo continuar reforçando o seu elenco, tá na hora de chegar a esses substitutos, principalmente para aqueles que já saíram, como por exemplo o Jefinho. O Botafogo tem carências, isso é visível, não é de hoje que a gente fala, principalmente nas suas pontas, principalmente na ponta direita. Eu não tô querendo jogar aqui a responsabilidade toda em cima do Piazon, mas para ser um titular, né, para jogar uma primeira divisão, para o Botafogo fazer boas campanhas nas Copas, seja ela a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o Botafogo precisa ser mais fortalecido nesses setores, né? E eu acho que está faltando muito. E hoje, nesse clássico contra o Flamengo, a gente percebe mais uma vez que é um ponto que fica muito desequilibrado nesse time do Botafogo. O lado esquerdo até oferece um certo perigo para o adversário, ali com as investidas do Marçal e do Vitor Sá, mas do lado direito, o Daniel Borges, que na minha opinião foi o pior jogador em campo, e o Piazon, muito pouco para um Botafogo que quer já alcançar metas esportivas maiores, que foi do ano passado. É um recado que eu deixo aqui para todos da SAF do Botafogo. Eu aqui, André Calipo, do canal Almanac Botafoguense, diariamente, eu tento aqui manter o meu sentimento aqui, a minha visão aqui de confiança com o projeto, sabe? Que a gente vai alcançar voos mais altos, que a gente vai conseguir ver grandes momentos do Botafogo, mas, poxa, chega um momento, sabe, de mais uma decepção, que eu tenho que chegar aqui e fazer um desabafo e pedir, pô, tá na hora de vocês ajudarem a gente também, cara, tá na hora de vocês, poxa,
se movimentarem no sentido de contratar jogadores do mercado. Eu sei que teve esse problema em relação à lei da SAF, agora o Botafogo buscando recuperação judicial, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, pô, não dá para ficar simplesmente passando o tempo, sai jogador que é um dos grandes destaques do elenco, não chega ninguém, e a gente agora perde para o arquirrival jogando com um time alternativo / sub-20. É muito desagradável isso, sabe? É muito desanimador. Todo santo dia, cara, até as coisas ruins que acontecem com o Botafogo, eu venho aqui, eu tento entender o que está acontecendo. Foi até que eu falei para as pessoas na sexta-feira. Manac, você tá passando pano, pô, tá aí mais um rival contratando um grande jogador e a gente nada. Eu tô ali dizendo, poxa gente, mas agora a gente tem novas diretrizes, como por exemplo, jogadores que são mapeados pelo nosso scout, vamos torcer para chegar outro, e o tempo passa, não chega ninguém. Em um pleno sábado, que a torcida do Botafogo compareceu lá no estádio do Mané Garrincha, lá em Brasília, que, poxa, eu vi um monte de gente se juntando para ver o jogo hoje, confiante, dizendo, hoje o Botafogo, se bobear, devolve aquele placar elástico que o arquirrival deu na gente há tantos anos atrás, e dá nisso. Então, assim, tá na hora de vocês também darem um retorno. Tá na hora também de vocês, não vou dizer tomar vergonha na cara, não, porque eu não tô dizendo que as pessoas não trabalham. Mas, pô, é legal pedir o apoio da torcedor, é legal pedir para as pessoas aderirem ao programa de sócio-torcedor, mas é legal também dar motivo para tal. É legal chegar num clássico contra um arquirrival, jogando com um time alternativo, pegar e vencer 3-4-0 e se impor, dizer, o meu time titular, vocês não têm chance jogando com um time alternativo, e não perder por 1-0. Isso talvez seja mais legal que todos os outros assuntos para o momento, porque hoje é um jogo considerado, vamos dizer, diferente, por ser um arquirrival, é um clássico, e aí a gente lida com uma situação como essa. Mais uma vez o Botafogo teve jogadores expulsos, Tiquinho Soares, Marçal. Eu não estou aqui para ficar julgando o que o jogador tem que fazer, deixar de fazer, como eu também não fiquei criticando o Rafael na semana passada. O Rafael esse que muita gente critica, foi expulso, mas aí outro dia não estavam falando de tal de Marcelo, que falava que era botafoguense, foi pro Fluminense. Esse falou que era botafoguense, veio pro Botafogo em plena Série B. Enfim, é até um outro assunto, mas eu acho importante trazer aqui para o momento, para a gente também dar valor ao que a gente tem. A gente dá valor para as pessoas que realmente vestem a camisa do Botafogo. Podem cometer erros, como ele cometeu, mas veste a camisa do Botafogo. Quanto a Marçal e Tiquinho, não vou ficar aqui condenando os dois não, porque eu sei que os dois dão um trabalho muito sério para ajudar o Botafogo. Mas hoje, infelizmente, a gente viu ali algumas atitudes de raiva e mais uma vez num clássico, 2 expulsões, 3, né? Porque o Carly também, que já tinha saído do jogo, o Carly, coitado, que tá no seu final de carreira, é um jogador que merece estar no muro dos ídolos, é um cara que honrou muito a camisa do Botafogo e tentou dar seu máximo. Mas chegou um momento que, do ponto de vista físico, né, ele não conseguiu dar continuidade no jogo e o Botafogo teve que até ter uma dupla de zaga com 2 zagueiros canhotos. Repare que o Segovia jogando pelo lado direito, principalmente nas saídas de bola, já se complicou algumas vezes. Para mim, o grande ponto que fez o Botafogo perder o jogo, deixo aqui, claro, registrado o mérito do adversário, mas a perda do Patrick de Paula, acho que pesou muito, a entrada do Lucas Fernandes, que não estou nem dizendo que é o culpado da derrota, nem dizendo também que ele fez um jogo horripilante, mas sem ritmo. Na minha opinião, ao invés de Lucas Fernandes entrar no lugar do Patrick de Paula, era para ser o Marlon Freitas. Eu estava até achando o Patrick bem no jogo, mas infelizmente ele sofreu uma lesão no joelho. Daniel Borges, como eu já até falava ao longo da semana. Vamos lá, Daniel, é a sua oportunidade para mostrar ali que você tem sim condições de nos ajudar para a temporada. É um clássico. Vai lá, cara, faz um grande jogo para você voltar a cair nas graças da torcida do Botafogo e dá nisso, né? Enfim, Botafogo perde para o arquirrival, 1-0. Seguimos em frente. Eu deixo aqui esse vídeo do meu celular, peço desculpas sem imagem aqui, o áudio não estão aqui como geralmente fico com as lives, enfim, quando eu uso aqui o microfone, mas hoje eu sem computador,
Também acho que eu não poderia deixar aqui, mesmo sendo no celular, não acho que não poderia deixar de chegar aqui e mandar uma mensagem para vocês. Vamos lá, texto. Está na hora de investir, continuar investindo na SAF do Botafogo. Eu sei que muita coisa que acontece aqui é injusta, que não só com a SAF do Botafogo, que vai acontecer com as outras também, como até alguns especialistas falavam. A lei da SAF já deixavam brechas para acontecerem determinados problemas para os planejamentos dos clubes. E a gente está vendo isso acontecer. Ao longo da semana eu até falo sobre essa questão de recuperação judicial. Teremos uma reunião muito importante, inclusive com os integrantes, né, do Botafogo Social, né? Então a gente vai falando mais sobre essa questão nos próximos dias. É isso. Me desculpa aqui, gente, uma análise meio fraca até da minha parte, mas o desânimo acho que fala mais alto. Só estou aqui para não passar em branco e não deixar de registrar aqui os meus comentários para um jogo decepcionante do Botafogo. Botafogo 0, Flamengo 1. Nos vemos amanhã numa live. Um abraço, saudações alvinegras.